Shalom, povo de Deus, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua casa, sua vida, seu corpo, sua saúde, sua alma. Seja próspero, homem de Deus, mulher de Deus. Qual é o valor, qual é a importância que você dá para o ajuntamento solene do povo de Deus? Acho que é um tempo bom para refletir um pouco sobre isso, uma vez que estamos limitados, por esse período. Eu creio que um período curto, que temos orado para Deus abreviar esse tempo, mas o ambiente da casa de Deus, ambiente do culto ao Senhor, qual é a importância, qual é o grau de importância, como você valoriza, qual é a necessidade que você tem, que você vê em estar congregado, fazendo parte de um corpo, de uma igreja, de uma comunidade, uma congregação, ser pertencente a um grupo, onde ali você é conhecido, onde você é ministrado, onde você se dá, onde você recebe, onde você é abençoado. O ambiente da casa de Deus é a casa do oleiro, ali onde Deus formata os vasos, onde Deus enche esse vaso, onde esse Deus trata, tira as imperfeições. Eu quero compartilhar um pouco sobre isso hoje, haja vista que estamos por um tempo impedidos, de exercer esse ajuntamento solene, físico. Esse ambiente, embora alguns estejam vivendo hoje praticamente uma indiferença, vamos esperar, o dia que voltar, não tem exercido o seu papel de adorador, de sacerdote, de um examinador das Escrituras, vamos dizer os domingueiros, que na verdade esse tempo de abstinência do ajuntamento solene não fez muita diferença para alguns, aqueles que são mornos. O dia que voltar, voltou, e quem sabe talvez essas pessoas nem vão voltar, tomara que volte, Esse ambiente é um ambiente místico, um ambiente espiritual, onde destinos são mudados, vidas são transformadas, cadeias são quebradas, onde há cura, milagre, libertação, onde há discipulado coletivo, onde há presença de Deus, no meio dos louvores Deus habita, onde esse povo se ajunta a uma energia celestial, a um ajuntamento de forças espirituais do reino dos céus, e ali Deus traz libertação. Quantas vezes eu já ouvi relatos de pessoas que saíram de casa meio adoentado, deprimido, desanimado, desistido, e vão para a casa de Deus, vão para um culto, e saem de lá mudado, transformado, saem de lá encorajado, saem de lá com a vida tocada pelo Senhor. A concentração desse povo é uma determinação divina, não é uma invenção eclesiástica, não é um projeto pastoral. O ajuntamento solene, ele é uma determinação que veio do Senhor, nosso Deus, não no Novo Testamento, mas lá em Joel 2,16 diz: congregai o povo, congregai e ajuntar, é reunir, santificai a congregação. Como que se santifica uma congregação? Jesus diz: vós já estáis limpos, a palavra limpo é santo, pela palavra que vos tenho falado. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Em outras palavras, de mamando a caducando, dos que mamam até os anciãos, envolvendo aqueles que estão envolvidos no momento mais importante da sua vida, de maior celebração, na recâmara do casamento. Deus está dizendo: venha para o ajuntamento, é uma ordem divina. Eu quero compartilhar o Salmo 133, acho que nenhum texto na Bíblia configura melhor esse momento de congregar, de estar juntos, a excelência dessa unidade fraternal. Salmo 133, como é bom e agradável, como é bom e suave, é maneiro viver junto, unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão.
e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor, e a vida, a bênção para sempre. Queridos, esse monte, eu tive a oportunidade de chegar nesse pé do monte Hermon. É um negócio celestial, um calor terrível na região fronteiriça Israel, Líbano e Síria, nessa direção, ao norte de Israel, onde os danitas herdaram, na nascente do Rio Jordão, do outro lado o Líbano, e do lado direito, mais do leste, a Síria. E ali tem um monte exuberante, 2.814 metros de altura, naquele calor horrível, a cúpula dele destilando o refrigério, gelo, neve, no meio daquele calor que ninguém entende, o milagre. Deus está dizendo, em maior tempo de tribulação, maior prova, no calor mais profundo da prova que você tiver, você vai conhecer o refrigério, o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Sião é a igreja, é a casa do Senhor. A Bíblia diz, pois o Senhor escolheu a Sião, a igreja, preferiu por sua morada. Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo, o tabernáculo do Espírito Santo, e que o Senhor habita em vocês? Esse é o valor da igreja. Não é porque nós temos valor, é porque Deus habita. E por causa disso nós somos devidamente valorizados. Nós vamos pensar um pouquinho nesse Salmo 133. Queridos, se Deus acha que é agradável, a vontade de Deus é agradável, então é a vontade de Deus. Como é agradável, como é bom os irmãos viverem unidos. Um dos sopros de Satanás do século 21 foi os desigrejados, os irmãos sem igreja. Se eles não têm igreja, não tem pastor. Se não tem pastor, não tem comunhão. Se não tem comunhão, não tem herança. Se não tem herança, não tem bênção. Se você é um desigrejado, você está fora da promessa. Jesus vem buscar a sua igreja e não indivíduos. Você tem que fazer parte de um corpo. Você tem que ter um pastor, você tem que ter um compromisso, você tem que contribuir, você precisa se envolver, dar e receber, abraçar e ser abraçado. Você precisa ser ovelha de um rebanho. O sopro de Satanás, nesses últimos tempos, é a igreja da internet, é a igreja da individualidade, é a igreja do individualismo, onde você não é conhecido, não é discipulado, não é nada. Você não é nada. Você que não tem um aprisco onde você tem responsabilidade, você não é nada. Mas você que está inserido no corpo, na casa do Senhor, você é ovelha do aprisco do Senhor. Amados, estarem juntos em união é agradável aos olhos de Deus. É a primeira perspectiva desse Salmo 133. Ali diz que os céus ordenam a bênção completa, da cabeça aos pés. Querido, quando você vem para a casa de Deus, você é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Diz aqui, é como óleo precioso da cabeça aos pés. É uma bênção por completo. Há refrigério na alma, a alegria da salvação, a palavra que nos confronta. Nesses ajuntamentos nós somos tratados, e ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Qual é o grau de importância que você dá nos ajuntamentos solenes? Onde você pode ir no altar, receber uma oração, onde você pode chorar, onde você pode contribuir, onde você pode dar e receber de Deus nesse ambiente. Atos 2:42, bem no iniciozinho da igreja, bem no começo, nós vemos ali que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na comum união, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Os que não creram estão separados, estão apartados. Não são ovelhas, são bodes, são cabritos. Se você crê, você está junto. Se você é do Senhor, você tem desejo, você tem necessidade, e você dá a devida importância de estar na casa do Senhor. Você faz parte do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, essa dinâmica acontecia, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluias! Ali havia discipulado coletivo, nivelamento social. Quem colheu muito não teve sobra, quem colheu pouco não teve falta. Ali havia koinonia, aquele abraço que cura, que restaura, que energiza, orações, milagres, interação, revelação. Os oráculos de Deus eram expostos, e o milagre então acontecia porque havia presença viva de Deus, porque Deus de fato habita no meio do louvor e se manifesta através da sua palavra. O seu caráter é revelado através da sua santa palavra. Então ali os irmãos congregavam, não era por uma questão de rito cultural, porque tem que ir. A Bíblia diz que eles comiam com alegria, eles partiam o pão, eles oravam, eles viam os milagres, eles distribuíam, eles se davam, eles recebiam. Amados, qual é o preço que você tem pago para cumprir esse propósito de Deus do Salmo 133 de Atos capítulo 2? É interessante que alguns países do mundo, nós vemos a China, a antiga a União Soviética, hoje está um pouco mais liberado, o evangelho se pode pregar, mas hoje a Coreia do Norte, a Somália, o Afeganistão, o Paquistão e outros países, os irmãos arriscam a pele, arriscam a cabeça para sair de casa e ir num culto. E sabe aonde? Nos sepulcros, nos cemitérios, nos lugares subterrâneos, onde não há suspeita de que um povo estaria ali para ter comunhão, para se abraçar, para orar juntos. Eu duvido, se marcar uma reunião no cemitério Santa Isabel, você vai. Nem aqui você está vindo. Tem preguiça, às vezes arruma aquelas desculpas esfarrapadas. Ai, meu menino tem dado tanto trabalho. Trabalho vai dar esse menino depois crescer, se não vier para a igreja. Aí você vai saber o que é trabalho. Ah, eu estou tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. Como é que quando estava desempregado, você não perdia um culto, não perdia uma reunião, não perdia um ajuntamento? Sabe, essas desculpas esfarrapadas, hoje tem feito parte do vocabulário de muita gente. E você não sabe a tristeza que você gera no coração de Deus. E algumas pessoas dizem: não, pastor, estou dando um tempo, sabe? Estou refletindo. Eu vou te dizer que eu já caí nessa tentação. Uma vez eu estava voltando para casa do cursinho, e eu sempre fiz, nesse período que eu estudei, eu fiz um voto com Deus de voltar caminhando para casa, era tarde da noite, e eu voltava em oração, eu voltava orando, sozinho. Nesse tempo podia-se andar tarde da noite sozinho. E eu um dia falei para Deus na caminhada, eu falei: Deus, está tão difícil fazer cursinho, trabalhar, e ser um obreiro na igreja, ajudar em tudo o pastor, eu não estou conseguindo conciliar. Então eu tenho 3 coisas: meu trabalho secular, eu tenho cursinho, são 6 aulas toda noite, eu saía quase meia-noite, toda noite, ia para casa, chegava tarde, ia comer alguma coisa, tomar um banho, ler a Bíblia, orar e dormir. Eu estava desgastado, e eu fui para casa falando com Deus, dizendo: Deus, eu vou procurar o pastor, eu vou falar para ele que eu vou dar um tempo. Irmãos, pensa numa frase elaborada no inferno.
uma frase construída. Quando o marido chega, fala assim: amor, vamos dar um tempo nesse relacionamento nosso, não está dando certo. Aí Satanás fala: opa, essa frase aí é minha. Quando você fala, eu vou dar um tempo na igreja, eu estou muito cansado, essa frase é do diabo. Eu cheguei em casa com esse pensamento, preparei a minha munição para falar com o pastor no outro dia. Pastor, coloca outro no meu lugar, eu estou cansado. E estava cansado, 7 horas eu tinha que estar no trabalho, 10 para meia-noite eu saía do cursinho, então era puxado. E normalmente eu lia 20 capítulos da Bíblia depois do cursinho. E dava um pouco de atenção para o meu pai, que eu estava evangelizando ele. Eu falei: Deus vai me dar razão. Eu convenci a Deus. Cheguei em casa, peguei minha Bíblia, sentei para comer alguma coisa. Eu falei: enquanto eu leio, enquanto eu como alguma coisa, tarde da noite eu vou ler minha Bíblia. E estava lendo Eclesiastes. E eu estava lendo o capítulo 12. E de repente, sabe quando salta o versículo da Bíblia para dentro dos seus olhos? Aí esse versículo, essas palavras saltaram. Deus dizendo: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado da carne. Irmãos, eu chorei muito, eu estava estudando muito. E eu falei: Deus, eu abro mão do meu trabalho, eu abro mão do cursinho, eu abro mão de qualquer coisa. Pedi perdão para Deus e mudei de ideia. Falei com o pastor, falei: pastor, no que o senhor precisar, eu estou aqui, eu estou de pé. Contei para ele dessa tentação, para tirar aquilo da minha cabeça. E o pastor orou por mim, me abençoou. E eu continuei seguindo em frente, e até o ponto que eu entendi o que Deus queria da minha vida. Amado, quando você dá um tempo num projeto, quando você tranca a sua faculdade, essa palavra, ela é terrível. Tranquei minha matrícula. Quando você tranca seu sonho, quando você tranca seu ministério, o tranca-rua vai falar: amém, é isso mesmo que eu quero. Desata a sua vida. A casa de Deus é lugar de renovo, de unção. Na casa do Senhor há poder, há unção, há milagre, há renovo. Eu já cheguei para o culto aqui acabado, doente, com a coluna travada, saí daqui curado para a glória de Deus. Quantas vezes a gente quer negociar nosso conforto, nosso bem-estar com os propósitos que Deus tem para nós? Sabe, amados, nós temos alguma síndrome de descaso com Deus. Às vezes, quantos jovens solteiros eu vi tão entusiasmados, servindo a Deus, fazendo o melhor, casou, enterrou o talento, acabou. Parece que o casamento foi a pá de cal que jogou em cima. Primeira coisa, vira um religioso. Segunda coisa, engorda. Falei com você? E começa a colocar obstáculo, e quer convencer a Deus que Ele está certo. Queridos, eu já passei, eu já caí nessa tentação de querer convencer a Deus. E as mães que têm a tentação de dizer: esse meu filho dá muito trabalho, esse menino não me dá sossego, eu não vou. Eu sei, nós tivemos 4 filhos, e os 4 foram gerados, cresceram dentro da casa de Deus. Nunca perdemos um culto por causa de filho, nunca. E não era tempo que tinha carro e fralda descartável, não. Era ônibus, era fralda de pano, era difícil, frio, chuva, mas essa desculpa eu nunca arrumei para Deus, e nem emprego. A palavra de Deus diz: onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Sabe, amados, todo tipo de sentimento, às vezes, ronda o coração daqueles que querem negociar com Deus a sua comunhão na casa do Senhor. Começando por aqueles que não se acham dignos, que têm problema, que tem algum tipo de deficiência ou de pecado que não consegue se libertar. E diz: já que eu não consigo, ao invés de abrir mão do pecado, abre mão da igreja, da comunhão, da oportunidade. Sabe aquela mulher que Jesus estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum? A mulher estava lá no fundo da sinagoga, 18 anos, aquela mulher ia para lá encurvada.
até um dia que chegou a hora dela, a sua vez está chegando. Deus quer fazer uma obra, Deus quer libertar a sua vida, Deus quer quebrar paradigmas, Deus quer abrir sua mente para dar valor naquilo que tem valor. A igreja significa assembleia, congregação, os chamados para fora, um lugar de transformação, em a casa do Senhor. Você está com saudade dos cultos? Está com vontade de voltar para ver todo mundo, abraçar todo mundo, celebrar Deus com alegria? Você sabe, amados, a igreja é o único lugar que nós podemos ter uma reunião de muita gente, com uma diversidade cultural, de origens diferentes, que não é tóxica. Uma reunião política, você vê aqui na Câmara dos Deputados, lá no salão verde dos senadores, meu Deus, aquilo é tóxico, aquilo mata. Aquilo ali, cada um quer puxar o tapete um do outro, cada um quer tirar o que o outro tem. Na casa de Deus, Paulo escreve aos Coríntios. Eu estava falando de pessoas que se sentem indignas, talvez seja o seu caso, tem lutado há tanto tempo com problema, com pecado, e às vezes vai desistir porque suas forças estão acabando. Todo tipo de pecado que você imaginar tinha na igreja de Corinto. Todo tipo de pecado, qualquer tipo de pecado, qualquer espécie de pecado que você possa imaginar, povoava a igreja de Corinto. Sabe como é que Paulo escreve aos Coríntios? Eu achei interessante, eu estava lembrando disso aqui agora há pouco. Paulo fala assim: a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos juntos, os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem? Para os santificados. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, fala: não, Paulo errou o endereço, não tem nada de santificado. Sabe por quê? Aqui fala santificados em Cristo Jesus. E sabe qual é o corpo de Cristo? É a igreja. Sabe o lugar que você pode ser santificado? Na comunhão do corpo. Exatamente, é o lugar que você pode ser santificado. Sabe por quê? A gente que congrega já há muitos anos, você convive e aprende a conviver e lidar com todo tipo de gente, com toda espécie de gente. Você aprende a aceitar, a respeitar, a conviver, a honrar as pessoas, mesmo que não pense como você pensa. Paulo diz o seguinte: se alguém pensa de outra forma, Deus vai te esclarecer. Não sou eu que convenço ninguém. Esse cenário político que formou no Brasil nesses últimos tempos, a libertação da escravidão, do comunismo, do petismo, a igreja atravessou uma fase muito difícil, porque pensa que não tem pastor comunista fazendo aliança com as trevas, pensa que não tem gente camuflada na igreja fazendo aliança com os petralhas, está enganado. Meu irmão, nós enfrentamos dificuldade, e eu sei que tem muita gente assistindo agora e torcendo o bigode, mas você tem que ouvir isso, você tem que ouvir isso. Outro dia alguém disse: agora tem que orar pelo presidente. Nós oramos pelos presidentes há muito tempo, não é da agora não. Alguns a gente ora para Deus tirar logo do governo, outros a gente ora: Deus guarda aquele homem que está lá, porque finalmente Deus colocou um líder sobre nós, que diz: eu sou cristão, eu temo a Deus, eu preservo os princípios judaico-cristãos e da família. Então nós precisamos orar e lidar com esse tipo de gente que está no nosso meio, que a gente abraça, que toma santa ceia. A gente precisa aprender a respeitar suas ideias, seus pensamentos, embora não concordo com nada. Tem gente que eu não concordo absolutamente com nada, e nem é obrigado a concordar comigo, mas conviver, porque no céu não tem dois portões, só tem uma entrada, e nós vamos entrar juntos, e não pode ser bicudo. Você tem que me engolir, e eu vou ter que te engolir, até como pastor. A Bíblia diz que tem ovelha que sabe fazer o pastor gemer, e na comunidade que tem isso, tem, mas é um lugar onde o vaso é trabalhado,
onde nós somos transformados, onde a glória de Deus se manifesta. Qual é o valor que você tem dado na casa do Senhor, nos cultos solenes ao Senhor? Começando pela hora que você chega. Isso aí já denuncia a iniciativa de iniciar o culto na hora que começa. Qual é o valor que você dá de chegar? Já que no trabalho você chega tão pontualmente. Já que quando você vai viajar, você chega antes do horário. Qual é o valor que você dá nos cultos solenes ao Senhor, nos irmãos? Você é daquele filhote de perdiz que mal acaba o culto, você desaparece? Ou você faz o pós-culto e sai com a galera e continua a comunhão? É agradável os irmãos estarem em comunhão. É como o orvalho de Hermon. Está falando de refrigério, de água, de vida. Sabia que uma das nascentes do Jordão é essa aqui? A geleira que derrete do Monte Hermon, o Jordão, e Ardenite, o Rio Jordão, que significa Jardim de Dan, tem 3 nascentes. Uma é essa: brota a fonte da vida. A água é vida, a água é pureza, é limpeza. A água da vida é a água da comunhão, onde Deus nos lava, nos purifica. Querido, você tem dado valor à sua igreja? Você tem dado valor, sabe, lugar onde as pessoas mudam de destino, mudam de vida, casamentos são restaurados, sonhos brotam no coração das pessoas, a fé é fortalecida, ouvindo a palavra, cantando louvores, abraçando os irmãos. Que privilégio que nós temos. Agora, ausentes dessa comunhão, meu Deus, como é interessante ver a reação de cada um. Como é diferente. Alguns permanecem fiéis, dizimando, ofertando, perguntando, querendo voltar para a comunhão, e outros indiferentes. O dia que voltar, né? A gente volta, né? Vai ter aí janeiro, fevereiro, março, a quarentena e dezembro. Não, amados, vai acabar, né? Eu profetizo em nome de Jesus. Junho nós estaremos celebrando ao Senhor com alegria, sem coronavírus, mas com a coroa da vitória, que é as obras, que é o amor, o apego à casa do Senhor. Esse Salmo 133, ele é maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele é precedido do Salmo 132, que fala sobre a preferência de Deus. O Salmo 132 fala: pois o Senhor escolheu a Sião. Sião é a igreja para habitar. O Senhor preferiu-a. Queridos, nesse universo tão rico, tão maravilhoso, Deus deixou de optar, de escolher tantos lugares para morar, e preferiu a igreja por sua morada, e disse: este para mim é o meu lugar de repouso, aqui habitarei, pois eu preferi. Deus nos escolheu para habitar em nós, na coletividade. Você sozinho não é casa de Deus. Quando Paulo diz: vós sois o corpo de Cristo, vós sois o santuário do Senhor, ele está falando de uma coletividade. Sozinho você nunca vai ser casa de Deus. Você pode ser o templo do Espírito Santo, mas casa de Deus não. O santuário do Deus vivo é a coletividade. Dê valor a isso, querido. Dê valor a isso. Sempre que você puder, não perca um culto. Não tente convencer a Deus dos seus dilemas. Não tente nem convencer o pastor, querido. Se prepare. Talvez você vai chegar um dia que não vai estar bem, mas você vai dizer: eu vou, porque eu vou voltar bem de lá. Isso já aconteceu tantas vezes. Dê valor à casa do Senhor. Dê valor à casa do oleiro, porque ali é um lugar que Deus te amassa, e Deus faz um vaso novo, um vaso de honra. Lembra quando você chegou para a igreja? Lembra que você não sabia nada, não era nada? Talvez não seja nada até hoje, mas pelo menos tem uma coisa maravilhosa dentro de você: a presença de Deus. Onde é que você adquiriu isso? Na casa do oleiro. Os valores, os bens, você adquiriu
na casa do Senhor. Valorize, valorize, porque muita gente quebrou essa aliança, foi para o mundo e hoje está confuso, perdido, cheio de conflito, cheio de ideia. Gente até virou até maçom por aí afora, ou virou nada, está no mundão caído aí. E você persevere, porque aqui em Atos 2,42 diz: e eles perseveraram diariamente na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Diariamente eles estavam juntos. Essa é a sua fome, a sua sede. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita, que a minha língua se apegue ao paladar, se eu não preferir Sião pela minha maior alegria, o prazer de estar na casa de Deus. Você tem prazer na casa do Senhor? Você tem prazer na comunhão dos santos? E você sabe que vai encontrar aquele irmão chato que você não gosta, que você vai abraçar. Lembra de uma ceia que eu falei: vai cear com quem você não gosta? Foi uma das ceias mais tremendas que nós tivemos. Muitos foram empurrados, mas foram. E Deus vai quebrando o orgulho, Deus vai quebrando uma estrutura de soberba. E é assim que o vaso vai sendo preparado. Deixa de ser vaso de desonra e passa a ser vaso de honra para a glória de Deus. Eu quero declarar novos tempos na casa do Senhor, não só na comunidade cristã, na igreja em Belém. Os pastores, os guias, aqueles que são sinceros com o Senhor, viverão tempo de avivamento. Nós vamos voltar melhor do que saímos. Quando nós paramos de um jeito, vamos voltar dando mais valor, vamos voltar para os cultos antes de começar. Quando abrir os portões da igreja, você vai estar lá fora esperando. Eu creio que é um tempo de sede. Na pesquisa popular deu primeiro lugar que o povo quer voltar para a igreja, depois para o salão de beleza. Mas salão de beleza para aprontar para vir para a igreja. Que Deus abençoe a sua fé, a sua vida, que você encontre nas páginas desse livro sagrado a importância do aprisco, a importância da igreja. Jesus é o noivo dessa igreja, é a casa do Senhor, é Sião, onde Deus preferiu, escolheu por sua morada. Que o Senhor te abençoe, te dê fome, sede e alegria em dizer: vamos à casa do Senhor. Em breve você vai receber essa convocação. Vamos celebrar, vamos ouvir a palavra, vamos abraçar os irmãos. É por pouco tempo, estaremos juntos novamente. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.